Fala pessoal, Desmond aqui, vamos dar continuidade no nosso treinamento da ferramenta, tudo bem? Então, na última aulinha a gente falou aqui sobre supervisores e departamentos, não, sobre usuários, supervisores e departamentos, e nessa agora a gente vai falar sobre atendentes, horário de atendimento e agenda de contatos, tá bom? Vamos lá então. Atendentes. Pessoal, nessa janelinha aqui a gente vai conseguir ter uma visão, digamos assim, sobre algumas informações importantes dos atendentes e a gente também vai conseguir tomar algumas ações, como criar esse atendimento, né? Perdão, esse colaborador, esse atendente, né? Eh, Entre outros. Então vamos lá. Tem uma primeira questão aqui, ó, na verdade duas, né, na parte superior, que ele tem uma setinha aqui dizendo assim, ó, permitir remover contatos dos potenciais e visualizar a agenda de contatos do bot. O que é isso, pessoal? Permitir remover contatos dos potenciais é o seguinte, na nossa ferramenta, a gente tem 3 tipos de atendimentos, os ativos, os pendentes e os potenciais. O que são os potenciais? Potenciais são todas as pessoas que entram em contato, o bot faz um primeiro atendimento, entrega opções e a pessoa não fala mais nada. Ela fica perdida ali de repente, ou se distraiu e ela ficou perdida. Então, os potenciais eles também vão ser mostrados. A gente vai passar para vocês na outra interface que é de atendente, porque essa interface aqui é do administrador, tá certo? Então, na interface de atendente, a gente vai mostrar para vocês como que isso aparece. E aí, vocês que vão determinar aqui se vocês vão permitir que os pendentes sejam removidos. Eles podem ser simplesmente eliminados lá ou não. Eu digo de bate-pronto que seria interessante não permitir essa remoção e deixar apenas para o administrador, tudo bem? Dando continuidade, pessoal, então vamos para cá, né? Esse aqui seria eu, no caso, né, como atendente. Então, vocês vão perceber aqui o meu nome. Se eu estou com a setinha verde aqui, quer dizer que eu não estou inativado por nenhum motivo, então eu consigo logar na ferramenta. Ele está dizendo que eu estou offline nesse momento, de fato. Ele tem a minha nota, quais os departamentos que eu sou responsável. Então, nesse caso aqui, eu estou no vendas e estou no financeiro. Isso é interessante porque os atendentes eles podem estar em um departamento ou em todos. Você pode ter um coringa, por exemplo, tá certo? E junto você vai ter quantos atendimentos a pessoa tem ativa, finalizada e o total que atendeu até agora, tá certo? Entre outras coisas. Então, ao dar um clique na imagem aqui, você vai conseguir colocar uma foto, um nome de usuário. Percebam aqui, ó, existe uma diferença, tá? No meu tá igual, mas aqui tá Desmond como nome e Desmond no usuário. Eu posso colocar um nome no diferente para aparecer esse nome, que é o que vai aparecer lá no WhatsApp para o meu cliente. Então vai aparecer Desmond, mas eu podia colocar Desmond Roger, é meu primeiro e segundo nome. Ou poderia colocar Desmond Vendas. Ou poderia colocar, de repente, um departamento, né? Isso aqui é eu que mudo. Já o nome do usuário, ele tem que ser um nome para login, né? Qual que vai ser o nome que eu vou escolher para login? Eu também tenho algumas outras informações aqui, como telefone e e-mail, né? Se eu quiser colocar. Aqui também são os horários de atendimento, então vamos supor que você trabalha com equipe. Quando você trabalha com equipes em determinados horários, eu quero que o Desmond atenda até às 15 horas e nada mais. Eu posso determinar aqui, né, simplesmente que de segunda a terça ou de segunda a sexta ele vai atender até às 15, sábado e domingo ele atende 24 horas, vamos supor. Então, aqui é o que determino. Qual que é o cuidado que eu tenho que ter aqui? Quando eu determinar que esse atendente ele pode ficar só até as 15, o bot ele é matemático. Então, no momento que der 15 horas, ele não vai conseguir falar mais nada. Então, se ele estiver em conexão com alguém ali, falando, né, com um determinado cliente, a pessoa vai receber uma mensagem de atendente ausente ou fora de horário de expediente, tá certo? Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso quando você estiver configurando
para que não fique, para que os clientes, né, não fiquem presos com esses atendentes que não podem falar em determinado tempo. Obviamente, o administrador ele consegue transferir atendimentos de um atendente para o outro, e aí ele pode simplesmente, ó, das 15 horas, ele entra, verifica quem são os atendentes, por exemplo, que já passaram do horário, e aí ele verifica lá quem que está aguardando ou estava em conversa e pode transferir para pessoas ativas. Só que é uma questão que eu coloco para que a configuração fique melhor, certo? E aqui embaixo em departamentos você vai conseguir setar aqui, ó, selecionar, por exemplo. A gente criou na outra aula esse comercial aqui, ó, eu posso atribuir o comercial. No momento em que eu atribuo, ele já aparece aqui. Quando eu der um salvar, ele já pergunta para mim, deseja vincular esse atendente e os novos departamentos associados em todos os bots? Sim, né? Isso porque lá na frente a gente vai mostrar que você pode ter mais de um bot funcionando. Você pode ter um bot funcionando para o site, um bot funcionando para o Instagram, as experiências serem diferentes, tá certo? Então, aqui basicamente isso. Horários de atendimento. Então, no horário de atendimento, como eu comentei, né? A gente pode simplesmente colocar um horário 24 horas, né? Para que funcione, digamos assim, o bot. Ou então eu coloco lá das 8 às 18, como vocês acharem melhor. E por fim, a gente tem a agenda de contatos, tá? A agenda de contatos, ela vai trazer aqui, nesse caso a gente não tem nenhum registro, porque é uma conta de teste, tá? Mas aqui ele vai listar todos os contatos os quais forem gravados na ferramenta. O que é interessante aqui, tá? Eu posso salvar ele manualmente, posso adicionar ele manualmente. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, vamos colocar um usuário de teste aqui, ó. Colocar meu nome. Posso colocar uma observação se eu quiser. Posso escolher um departamento, ó, cadastrar para um departamento ou para um atendente. Que daí, se eu cadastrar para o atendente, ele vai aparecer lá na agenda de contatos daquele atendente, tá? Se eu colocar aqui como departamento, eu escolho para o departamento que pode falar. Nesse caso, eu vou colocar todos. O tipo de contato é um telefone, tá? O contato aqui eu tenho que sempre escolher, sempre colocar 55, 41, 9 e o restante do número. E alguma observação aqui que só se você quiser, tá? E aqui eu vou dar um enviar, tá certo? Então veja que daí ele já salva, né, esse contato. Deixa eu só vir aqui, ó. Forma tipo de contato. Perdão, aqui na verdade eu tenho que colocar o 55, 41, 55, 41, 9, 9, 97, 95, 24, 43. E adicionar. Pronto, isso. Tem que apertar no adicionar aqui, para então a gente dar um enviar, né? Aí nesse caso ele vai gravar aqui o nome, telefone, né? Nesse caso que eu não setei um departamento, um atendente específico, eu não coloquei observação, então ele vai aparecer aqui. Ou então eu posso fazer o upload aqui, ó, de um Excel, um CSV ou um VCard. O que seria o VCard? O VCard é quando você salva VCard ou VCF também. VCard no iOS e VCF no Android. Então você pode gerar lá um arquivo, né, com todos os contatos e subir ele diretamente aqui para a plataforma, tá? E também você vai conseguir fazer o download disso. Por que isso é interessante, gente? Porque quando você subir essas informações, né, esses dados de contato, e o teu cliente entrar em contato com você, automaticamente a ferramenta vai entender e vai chamar esse atendente, esse cliente pelo nome salvo na agenda. Só tomar mais cuidado, né? Então, você salva ali, por exemplo, o João, né? No momento em que o João entrar em contato, a ferramenta vai falar: oi, João, tudo bem?
entende? Então vai personalizar isso. E ao mesmo tempo, uma outra coisa que eu gosto sempre de reforçar é que quando você tiver uma boa base aqui, você também pode fazer o download dela e utilizar aí para tuas campanhas de tráfego pago, para o teu marketing, para N coisas, tudo bem? Então, pessoal, por hoje era isso, tá certo? Só retornando, né? A gente falou sobre a questão dos atendentes, horários de atendimento e sobre a agenda de contatos. Então, na próxima aulinha a gente fala sobre tags, mensagens rápidas e campo de segmentação, tudo bem? Valeu, pessoal. Até a próxima.